minutos, a Voz do Povo segue por aqui. Estamos hoje recebendo aqui o Dr. Márcio Florestan, promotor de justiça. O Ministério Público, a gente sabe que é um agente de extrema importância, né, para que a coisa pública ande de acordo com o que deveria ser. É um grande fiscal com o qual a gente sempre conta. E o Dr. Márcio tem ações várias neste sentido aqui na cidade de Sorriso. Doutor, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui nestes microfones. Bom dia. Bom dia, Marlene. Mais uma vez, bom dia também à sua equipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso. Mais uma vez, agradecê-la por essa oportunidade de dialogar com a população de Sorriso sobre assuntos interessantes. Ontem ainda, doutora, a gente teve uma fala de uma senhora e acompanhando o trabalho da promotoria, da sua vara lá mesmo, do seu pessoal, né? A gente viu que existe uma ação em relação ao bairro Nova Aliança especificamente. E deste bairro, essa senhora reclamava que o fim de semana foi de cheiros insuportáveis para morador lá. O que o senhor pode nos falar desta ação e o que o senhor espera, principalmente, dessa ação? Marlene, o município de Sorriso tem realizado investimentos importantes nos bairros da cidade. Mas há um déficit histórico de investimentos, principalmente nos bairros da Zona Leste. E nós precisamos assegurar continuamente investimentos importantes nesses bairros para melhorar a qualidade de vida da população, levar serviços públicos de qualidade. No bairro Nova Aliança, nós estivemos lá a convite do bairro, percorremos todas as ruas do bairro, verificamos que existe uma unidade de saúde da família sendo reformada, foi realizada a reforma da Escola Municipal Francisco Donizete, mas nós detectamos ali várias outras reivindicações da população que precisam também, a nosso ver, ser atendidas. A população reivindica ali a construção de uma quadra esportiva coberta, a atuação de monitores de esporte para que as crianças possam ocupar os horários do contraturno escolar com atividades físicas, atividades de lazer. A população também solicitou um centro de convivência, um centro de atividades para a população idosa. Também há reivindicação em relação a esse problema importante que você mencionou, que é a coleta e o tratamento de esgoto, né, para que haja condições adequadas de saneamento básico. Nós verificamos também muito lixo exposto a céu aberto, mato em terrenos, e isso tudo precisa ser sanado, nós precisamos obter avanços em relação a essas questões. Então nós propusemos primeiro um acordo estrutural ao município e na sequência ingressamos com uma ação estrutural com a intenção de garantir investimentos importantes também para a população do Nova Aliança 1 e 2. Já tínhamos feito isso em relação ao bairro São José, e estamos levando esse trabalho após as visitas realizadas a todos os bairros de Sorriso. Muito bem, doutor. O senhor tem um projeto que está aí à frente, né? O Cidadão com Voz e Vez. 3 anos já, salvo engano meu, deste projeto e com uma avaliação bastante positiva em termos de resultado, né, doutor? Marlene, nós completamos hoje, o projeto até faz aniversário. Ah, hoje? 4 Parabéns. anos. Ele completa 4 anos. Parabéns. O primeiro ano, é claro, obrigado. O primeiro ano foi um ano de formatação, de início da execução, e ele se intensificou, como você colocou, realmente nos últimos 3 anos. Aí, a partir dos contatos com a população, é que a gente conseguiu reunir informações, aprendemos mesmo, e tivemos a condição de direcionar as ações do projeto para aquilo que a população indica como o que mais merece a atenção por parte da Terceira Promotoria Civil de Sorriso. Escuta social, isso é importante para que a gestão possa direcionar o investimento, os projetos, enfim, doutor? Com certeza sim, Marlene. É por meio da escuta social que o gestor pode identificar quais são as principais reivindicações da população quanto a obras, equipamentos públicos, reformas de obras ou equipamentos públicos, e também em relação ao oferecimento de serviços públicos, né? Às vezes um serviço que é oferecido em outro local, um local mais distante do bairro, e a população quer ter a oportunidade de ter esse serviço mais próximo. Nós temos, por exemplo, inúmeros bairros em Sorriso em que a população solicita a construção de capelas mortuárias, né? Bairros mais longínquos do centro e do local onde nós temos as capelas hoje, né? Que não teria um investimento tão absurdamente alto e resolveria talvez uma questão social pesada, né, doutor? Sim, sim. E Sorriso,
como nós pontuamos, tem realizado investimentos importantes. Eu cito como exemplo a recém-inaugurada nova sede da Escola São Domingos, que, a nosso ver, é uma das melhores escolas com estrutura físico-predial do estado de Mato Grosso. Mas entendemos que há margem para dialogarmos continuamente com a gestão para que, considerando que tenhamos um orçamento em torno de 900 milhões de reais por ano, que a gente consiga cada vez avançar, termos mais ofertas de serviços públicos, obras e equipamentos em todas as regiões e bairros da cidade. Falar em regiões e em bairros da cidade, em avanços necessários. Tem algumas situações que eu sei que a promotoria acompanha, está de olho, e para o cidadão é importante também ter respostas, ou pelo menos saber que isso está sendo cobrado. Entre essas questões, obras paradas, né? A gente conversava um pouco antes aqui, Renascer, Cirel, que lá no Mário Reiter, são obras que estão paradas. Laboratório Municipal. Laboratório Municipal, que nem começou, mas já deveria estar funcionando. Uma maternidade para Sorriso, um exemplo de Nova Ubiratã, que o senhor acompanha também, que lá estão construindo e nós aqui não damos conta de avançar nisso ainda. O que o senhor pode nos dizer ou dizer à população sobre isso, doutor? Eu sei que o município de Sorriso ele tem encontrado dificuldades, a exemplo do que ocorre em outros municípios do país. Existem situações em que as empresas vencem a licitação, iniciam a execução da obra e depois abandonam a execução da obra ou atrasam significativamente a realização da construção da obra pública, né? Nesses casos, a gente precisa encontrar caminhos para que quem age dessa maneira não tenha condições legais de disputar outras licitações e também de aprimorarmos a oferta de cursos profissionalizantes na área da construção civil para garantirmos que haja a quantidade adequada de pessoas para a execução de obras, tanto no setor público como no setor privado. Certo. Então, o município de Sorriso, em várias dessas obras, ele se ressentiu dessas dificuldades, né? Desses fatos imprevistos, eu diria, mas nós não podemos também cruzar os braços e não buscar soluções para essa questão. E a solução está na responsabilização de quem abandona injustificadamente, a empresa que é contratada e sem nenhuma justificativa abandona a obra. Isso não tem sido feito? Então, olha, nós entendemos que há margem para que esse trabalho seja intensificado, Marlene, com a aplicação melhorar. de multas, de sanções contratuais, as próprias sanções previstas na própria lei de licitações, porque quem contrata uma obra com o poder público tem que cumprir aquilo que foi contratado, tem que cumprir os prazos, cumprir o memorial descritivo da obra e entregar a obra. Perfeito. E o senhor dizia, esse é um dos aspectos, melhorar para que eles não peguem de novo. E o que mais? O outro aspecto diz respeito também ao país como um todo, né? Hoje nós temos, em Sorriso principalmente, uma grande quantidade de construções em andamento. Particulares que constroem casas, estabelecimentos comerciais e industriais em todas as regiões da cidade. Então nós temos como desafio termos mais oferta de mão de obra qualificada na área da construção civil. Para que isso aconteça, nós precisamos ampliar cada vez mais a oferta de cursos de profissionalização para formar pessoas para atuar na construção civil. Se fosse priorizado de alguma forma, não sei se é possível dentro da legislação, empresas locais para assumir essas obras, não melhoraria essa situação, doutor Márcio? A dificuldade que há em relação a isso são os contornos definidos pela legislação, né? Não pela tem lei como de licitações. cercar né? isso legalmente. Não haveria respaldo jurídico para você direcionar as licitações unicamente para as empresas que estão aqui no município. Né? Mas a questão, por exemplo, maternidade, seria uma... O que a gente faz, doutor? Essa é uma das coisas importantes, né, Marlene? O tema da maternidade, eu vou até um pouco mais além. Termos um hospital, né? Sim, um hospital com maternidade, com esse serviço. Né? Perfeito. Hoje, o município de Nova Ubiratã, ele tem um orçamento, salvo engano, em torno de 134 milhões de reais anual. O nosso gravita e gira em torno de 900 milhões por ano. Nova Ubiratã, eu fiz uma reunião ontem com o secretário Marco, ele esteve lá na promotoria, né, para conversar comigo, e ele me trouxe o projeto da obra de construção do Hospital Municipal de Nova Ubiratã. Lá eles estão construindo um hospital com 2.500 metros quadrados. 1.700 metros, em torno de 1.700 metros serão inaugurados já em dezembro agora. A obra já está com 40% da sua execução.
e até o final do ano que vem eles inauguram os demais 800 metros. Então, o Novo Biratã, a partir de dezembro, terá o hospital com 1.700 metros de área construída, e na segunda etapa eles farão mais 800 metros, que é para o funcionamento da maternidade. Uma ala específica para a maternidade. Certo. Um projeto muito bonito, um investimento que supera 12 milhões de reais só na estrutura físico-predial do hospital. E eu acredito que Sorriso, com o aumento da população, nós carecemos dessa mesma necessidade. Eu acho que nós podemos nos valer desse bom exemplo lá de Novo Biratã, que está construindo um hospital, como eu disse, de 2.500 metros, já com 40% da obra da primeira etapa executada, 1.700 metros, que serão entregues em dezembro, e poderíamos dialogar com os poderes públicos, o executivo e o legislativo, para estudar a possibilidade de termos também em Sorriso um hospital. Nós vemos hoje uma sobrecarga de atendimento na unidade de pronto atendimento, a UPA, e a única maneira, creio eu, de aliviar essa sobrecarga, numa cidade que em breve estará aí com 150 mil habitantes de população, é incluirmos no nosso planejamento com urgência a construção de um hospital maternidade. Existem explicações. Antes, quando a gente pensa em tocar no assunto, o pessoal já está preparando a resposta, que fica mais caro manter um hospital do que construir, é o que dizem. Porém, o recurso público está aí para isso e existe um investimento mínimo de orçamento a ser investido na saúde, né, doutor Márcio? Existem grandes vantagens para a população na existência de um hospital municipal, né? Primeiro, a gente tem filas de cirurgias de pequeno porte, cirurgias mais simples. Que deixariam de existir. Nós poderíamos promover a oferta de pequenas cirurgias no hospital municipal. Sim. E sem falar na maternidade, que hoje é uma sobrecarga imensa no serviço de obstetrícia do Hospital Regional, que atende 16 municípios. E seria só para a especialidade da obstetrícia mesmo, que de repente para o pessoal que tem algum problema. Perfeito, teríamos condições de humanizar. E o projeto está pronto, nós podemos até atentar para o projeto de Novo Biratã. O Novo Biratã tem um projeto de engenharia Pega o modelo, já realizado, com mais de 800 metros. Eu fiquei encantado ontem quando eu tive a oportunidade de ver o projeto de engenharia, o projeto arquitetônico do Hospital Maternidade de Novo Biratã. Certamente vai ser uma conquista e um avanço importantíssimo para a população de lá. E a gente sonha também, né? Sonhar não é proibido, né? Sonha também com uma estrutura semelhante a essa de Novo Biratã aqui em Sorriso para a população. Hoje, como eu disse, recebe aqui nos estúdios o Dr. Márcio Florestan, promotor de justiça, e teve uma senhora, né, doutor, já passei aqui o caso para o promotor, Dr. Márcio, que pediu informações sobre uma necessidade de registro civil, né, de uma menina. Primeiro, vou mandar um abraço para a senhora e dizer parabéns, né, por ter salvo esta vida, ter criado esta menina, enfim. Dr. Márcio vai ligar para a senhora, tá? Vou lhe avisar aqui só isso pelo ar, ele vai lhe dar todas as informações sobre como solucionar este caso seu. E para o doutor Márcio, a pergunta agora é: medicamentos no serviço público de saúde. O senhor esteve olhando isso, né, em nome da população por lá também. Em que pé está e que perspectiva há para frente sobre isso, doutor? Então, nós fizemos uma visita à farmácia central e durante essa visita nós verificamos se estavam sendo fornecidos os medicamentos que constam da REMUME, a Relação Municipal de Medicamentos, que é o próprio município que decide oferecer, né? Uhum. Parte dessa lista é de fornecimento obrigatório, porque consta da Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, e outros o município, à luz da situação de saúde da sua população, decide incorporar novos medicamentos além da lista da Relação Nacional. Durante a visita, nós verificamos que em torno de 30% dos medicamentos da lista estavam em falta. 30%? Sim. E instauramos, então, um feito apuratório, e nesse feito nós já ouvimos o secretário de Saúde, o Luiz Fábio Marchioro, ouvimos também a coordenadora de assistência farmacêutica, e iniciamos a apuração das causas dessa falta desses medicamentos, né? Já nessas informações iniciais, nós verificamos que há uma parte desses medicamentos que estão mesmo em falta no mercado, que há uma dificuldade em nível nacional de fornecimento. E aqui eu destaco que, infelizmente, nós temos uma dependência no país muito grande em relação a medicamentos e insumos médicos. Importação. Boa parte importada. Agora, uma outra parte desses medicamentos que estão em falta se deve a atrasos na entrega
por parte dos fornecedores. Já havia sido comprado, inclusive. Então. Medicamento comprado, contratos em vigor, e o fornecedor atrasa a entrega do medicamento. Nesses casos, é necessário que o município aplique as sanções contratuais. É preciso que o contrato de fornecimento estipule multa para o caso de atraso ou ausência injustificada de entrega. Né? Então, e também há previsão na lei de licitações de sanções que podem ser aplicadas, desde que observado o direito de defesa dentro do processo administrativo, né? Mas para que essas empresas que injustificadamente não cumprem os contratos de fornecimento de medicamento sejam coibidas de disputar novas licitações, né? Para que esse atraso não volte a acontecer. E nós detectamos também, Marlene, a necessidade de... O município faz de 3 a 4 licitações para a compra de medicamentos ao longo do ano. 3 a 4 por ano. Um dos gargalos que nós identificamos é a necessidade de ampliar o número dessas licitações. Fazer mais, no caso. Exato, para que quando o medicamento acaba ou está em vias de acabar no estoque, que a licitação seja feita com mais agilidade, com mais rapidez, para que não ocorra a falta. Então o problema ele se deve a várias causas diferentes, a causas específicas em relação a cada um desses medicamentos, mas duas questões que nós já detectamos é essa necessidade de aplicação de sanções para aqueles casos em que o fornecedor injustificadamente não faz a entrega ou atrasa significativamente a entrega do medicamento. Sim. E a outra causa é essa necessidade de ampliar ao longo do exercício, ao longo do ano, o número de licitações realizadas. Precisamos ser mais eficientes, mais eficazes na ação, então, em relação a isso. Eu vou me permitir dizer aqui, doutor. Bom, o senhor pediu providências, então deveremos ter melhoras. É o que se espera, né? Nesse departamento, doutor. Espero que sim. Quando ouvimos o Luiz Fábio, ele mencionou que faria reunião com a equipe e que intensificaria os esforços para ampliar o número dessas licitações e também dialogar com o setor responsável do município para que nesses casos de ausência de entrega do medicamento com contrato em vigor, que os fornecedores sejam devidamente autuados e responsabilizados. Muito bem. A população certamente conta com isso, doutor. Em relação ao seu projeto Cidadão com Voz e Vez, o que tem pela frente aí? Qual é o plano a partir de agora? Nós vamos dar continuidade às visitas aos bairros. Nessas visitas, nós sempre convidamos o presidente da associação, a presidenta da associação de moradores, para que ele mobilize a comunidade, para que a comunidade esteja presente nas visitas e nos apresente quais são as principais reivindicações em cada bairro e região da cidade. Logo na sequência, nós já agendamos o diálogo com a gestão para buscar fazer com que as reivindicações sejam atendidas na medida das possibilidades orçamentárias do município. E quando não há uma solução consensual, dialogada, nós judicializamos à espera daí de uma decisão judicial. Sempre torcendo para que essa última etapa não seja necessária, né, doutor? Sempre, sempre. Grande parte das questões é resolvida por meio de acordos ou termos de ajustamento de conduta, né? Mas quando não há essa possibilidade ou quando esse caminho é percorrido, mas o resultado não vem, aí a gente precisa obter o respaldo do judiciário para que essas reivindicações da população sejam atendidas. E essas obras que estão paradas? A gente nem citou aqui, uma que já falamos ontem, inclusive por pedidos aí da população, o centro de hemodiálise, entre outras tantas aí, Renascer, o Cirel, que atitude pode ser adotada pela comunidade, pela promotoria, enfim, doutor? Então, nós temos que identificar caso a caso, né, o que motivou, o que causou esse atraso, né? Há projetos que são complexos. O projeto mesmo do laboratório, quando ele foi apresentado para a Vigilância Estadual, a Vigilância determinou algumas modificações. Não que o projeto estivesse mal formulado, mas há um sem número aí de atos normativos que regem a estrutura físico-predial. Exigências que são necessárias. E exigências que são necessárias, e foi necessária a realização de inúmeras modificações, aprimoramentos do projeto, e isso gerou um certo atraso. E também há essa questão que nós pontuamos, né, que há muitas obras em que as empresas contratadas abandonam a execução da obra ou
atrasam sobremaneira o curso das etapas da obra, e nesses casos é necessário que elas sejam responsabilizadas, tanto com as sanções previstas no contrato de construção da obra, e também com as aplicações das punições previstas na lei de licitação. Doutor, sobre essa lei de licitação e principalmente sobre essas empresas que acabam ganhando a licitação e no meio do caminho não finaliza essas obras, o senhor falou sobre uma forma de punição, né? Mas não teria como, por exemplo, essas empresas que já estão trazendo esses problemas serem impedidas de entrar nas próximas licitações, já que estão com problemas? À luz da lei de licitações, é possível sim essa responsabilização, você pontuou muito bem. Mas para isso é necessário percorrer um caminho administrativo. Você precisa publicar uma portaria, delimitar o objeto da investigação, produzir provas sobre o descumprimento do contrato, dar à empresa a oportunidade do exercício de defesa, da indicação de provas, depois proferir a decisão administrativa analisando as provas obtidas, há a possibilidade também de interposição de recurso. Então, a aplicação de qualquer penalidade no serviço público pressupõe que você observe o devido processo legal administrativo e a chance de defesa. Se você aplica a penalidade sem cumprir essas etapas, a penalidade é nula. Ela não vai ter depois efeitos práticos. Isso tudo dá trabalho, mas é um trabalho necessário para que você impeça, quando há um atraso ou uma não entrega justificada, é uma situação. Agora, quando há pura e simplesmente o abandono da obra, o descumprimento daquilo que é contratado com o poder público, às vezes as empresas até pedem aditivos, aumentos do valor contratado e suspendem a execução da obra até que esse aumento seja promovido, aí são situações que merecem daí ser objeto de apuração. Em última instância, judicialize-se, né, doutor? Não é o que a gente quer, mas se for necessário, vai fazer o quê? Daí ia perguntar agora, um cidadão está dizendo aqui que também há obras paradas de pontos de ônibus que começaram a construir. O que a gente pode fazer? Precisa provocar o Ministério Público para agir? Ou que providências podem ser adotadas pelo cidadão sobre essas obras paradas? Então, a primeira providência que pode ser exercida nesses casos é a solicitação ao próprio município. Porque o município ele desenvolve, a administração pública em geral, ela desenvolve o seu controle interno. Certo. No exercício do controle interno, a administração pode apurar as causas do eventual descumprimento de um contrato, como, por exemplo, um contrato de construção de uma obra pública, e, a partir daí, dar início ao processo de responsabilização, com a aplicação das sanções contratuais. É muito comum que se estimule multa em caso de atraso de entrega de obra. E também as punições previstas na lei de licitações, como essa que a Milena colocou, a proibição de contratar com o poder público. Ouvidoria é a primeira porta, então. Ouvidoria, o requerimento pode ser protocolado também, endereçado ao gabinete do prefeito, gestor, nas secretarias. O próprio cidadão tem possibilidade de fazer, não precisa esperar que um representante legal faça isso. O próprio cidadão tem a possibilidade de protocolar uma representação, um pedido de informações ou um pedido de tomada de providências pelo município nesses casos, né? E em caso de eventual omissão, pode também ser encaminhado ao Ministério Público. Compromisso, Milena, chamarmos a ouvidoria alguém para falar sobre como está funcionando. Doutor, muito obrigada pela vinda. Sempre extremamente importantes os esclarecimentos que o senhor nos ajuda aqui a levar à população. Obrigado, Marlene. Um abração a você e a toda a equipe aqui da Rádio Sorriso. Seu programa tem uma grande audiência na cidade, é sempre muito prestigiado. E temos tido a oportunidade de dialogar aqui com o povo sorrisense sobre assuntos que são importantes para a nossa cidade, para a qualidade de vida do nosso povo. Então, um abraço também a todos os ouvintes do seu programa e desejar um bom final de semana a todos e a todas.